Eu nunca soube exatamente o que era ter uma mãe. Não uma de verdade. Tive alguém que me pariu, que dizia que me amava quando outras pessoas estavam por perto, que sorria em fotos de família com os braços sobre meus ombros como se o peso dela não me esmagasse por dentro. Mas amar? Ela não sabia o que era isso. E mesmo assim, eu tentei. Tentei por anos. Tentei quando era criança, tentando adivinhar o humor do dia só pelo barulho dos passos dela no corredor. Tentei quando era adolescente, fazendo de tudo para agradar, como se eu pudesse comprar algum afeto com boletins limpos ou cafés passados do jeito que ela gostava. Tentei depois que cresci, quando comecei a trabalhar e ajudar nas contas da casa. Paguei tudo. Comida, luz, internet, até mesmo as prestações do carro novo do meu padrasto, que nem meu nome sabia pronunciar direito. Eu achava que, se eu insistisse o suficiente, talvez ela me enxergasse. Talvez, por um segundo, ela me tratasse como uma filha, e não como uma obrigação que ela carrega até hoje com aquele olhar de cansaço eterno, como quem dizem o que foi que eu fiz para merecer isso. E quando ela me ligou naquela manhã de quinta-feira, com a voz embargada, dizendo que estava arrependida, que sentia saudade, que queria me ver, eu acreditei. Acordei antes do despertador tocar. Tomei banho com calma, coloquei uma roupa bonita, aquela blusa azul que ela sempre dizia combinar com meus olhos. Preparei um bolo simples de fubá com goiabada, do jeitinho que ela gostava. Peguei um táxi. Sorri para o motorista. Pensei em todas as formas que aquele encontro poderia selar uma nova fase entre nós. A casa dela era a mesma de sempre, com os mesmos vasos rachados na varanda e o cheiro de cigarro velho que grudava até na alma. Mas eu ignorei. Entrei. Ela me abraçou. Um abraço curto, frio, forçado, mas um abraço. Me ofereceu um café fraco demais e açucarado demais, do jeito que ela sabe que eu detesto. E eu tomei. Porque era ela. Porque eu queria, mais uma vez, acreditar. Conversamos por quase 2 horas. Ela chorou. Disse que tinha se enganado, que o tempo tinha passado rápido demais, que sentia minha falta. Reclamou da vida dura, das contas, da saúde do padrasto. E eu, burra como sempre, fui me enchendo de culpa. De novo. Claro, mãe. Eu posso ajudar. Diga o que você precisa. Ela não pediu na hora. Disse que só queria o meu carinho. Que já bastava me ter ali. E eu engoli aquilo como se fosse verdade. Foi só no caminho de volta para casa que tudo ruiu. O celular ainda estava ligado. Ela esqueceu. Ou talvez tivesse certeza de que eu desligaria. Mas não desliguei. E foi ali, ouvindo a voz dela ao fundo, que minha esperança morreu de vez. 15.000, Mauro. Ela vai cair direitinho. Tem certeza? Ele perguntou, rindo. Claro que tenho. É só fazer cara de choro e contar alguma história triste. Ela é muito fácil de enganar. Sempre foi. Não aprendeu nada com a vida. A risada dele veio seguida de um estalo de beijo. E depois disso, a gente não precisa mais aturar essa otária. Eu não lembro como cheguei em casa. Só sei que quando tranquei a porta, sentei no chão da cozinha e chorei tudo que havia guardado desde os 8 anos de idade. Aquela não era uma decepção comum. Era uma amputação. A morte definitiva de um laço que eu insisti tanto em manter vivo, mesmo quando já apodrecia por dentro. Não liguei de volta. Não mandei mensagem. Apenas levantei, lavei o rosto, e fiz algo que nunca tinha feito: cortei. Cortei as transferências automáticas que faziam o dinheiro cair todo mês na conta dela. Cortei os pagamentos dos cartões extras que ela e o Mauro usavam para fazer compras no meu nome. Cancelei a conta de telefone que mantinha os dois conectados. Encerrei tudo. A partir daquele dia, ela nunca mais veria um centavo meu. E foi aí que o caos começou. Nos dias seguintes ao rompimento, algo dentro de mim mudou para sempre. Não era apenas dor. Era uma lucidez cruel, como se eu finalmente tivesse acordado de um coma emocional que durou décadas. Pela primeira vez, enxerguei minha mãe como ela realmente era. Não como a mulher que eu desejei que fosse, mas como a mulher que ela sempre foi. Ela não me ligou no primeiro dia.
Nem no segundo. Mas no terceiro, o telefone tocou como se nada tivesse acontecido. Filha, você esqueceu de transferir o valor da água e da luz, disse com aquele tom ríspido de sempre, como se fosse eu quem estivesse em falta com o mundo. Não esqueci e respondi, com a voz firme, sem hesitação. Do outro lado, silêncio. Ela esperava outra coisa. Esperava que eu me justificasse. Que eu chorasse, talvez. Que me humilhasse. Mas eu permaneci em silêncio. Como assim? Vai deixar a sua mãe sem água? Ela disse, com a voz falhando em indignação forçada. Eu ouvi sua conversa com Mauro. Você não desligou o telefone. Eu ouvi tudo. Dessa vez, o silêncio foi real pesado. Assustado. Olha, não é bem assim, ela tentou. É exatamente assim. Eu sempre fui a idiota útil. Mas não mais. Ela desligou na minha cara. No dia seguinte, minha caixa de entrada estava entupida de mensagens. Primeiro vieram as mensagens dramáticas. Você está deixando sua mãe passar necessidade. Quem você pensa que é para julgar? O que aconteceu com a menina doce que fazia de tudo por nós? Depois vieram as acusações. Você nos roubou. Você era só uma hóspede nessa família. Se você tem tanto dinheiro, por que é tão mesquinha? Não respondi nenhuma. Mas li todas. Li cada palavra com a calma de quem sabia que aquele seria o último contato antes de um rompimento definitivo. E não foi surpresa nenhuma quando, no quinto dia, a máscara caiu de vez. Recebi uma mensagem do número do Mauro. Vamos expor você. Sabemos do que você fez no passado. Ou paga, ou todo mundo vai saber. Aquilo me deu vontade de rir. Eu, a filha que salvou a casa do leilão anos atrás. A filha que pagou a cirurgia da mãe quando ela teve problemas na vesícula. A mesma que sustentava os dois parasitas enquanto eles zombavam de mim pelas costas. Saber o quê? Que eu existo. Mas era mais do que isso. Era chantagem. Era a confirmação de que eles nunca me amaram. Nunca me respeitaram. Nunca me quiseram ali. Eu não caí na provocação. Na verdade, fiz melhor. Na manhã seguinte, entrei em contato com um advogado. Um dos bons. O mesmo que tinha me ajudado a organizar meus investimentos, meus imóveis e os registros de todas as transferências que fiz para minha mãe ao longo dos anos. Cada valor. Cada comprovante. Ele me ouviu em silêncio, fez algumas anotações e disse: O que você tem aqui é o retrato perfeito de abuso financeiro familiar. Se quiser, podemos entrar com uma ação. Eu hesitei. Não por medo. Mas por ainda existir, lá no fundo, um caco de memória. Uma menininha que sonhava em ser abraçada por aquela mulher. Mas aquela criança morreu naquela ligação. Faça o que for necessário. Não quero contato, não quero reconciliação. Quero justiça. O que veio depois disso foi um circo. Minha mãe passou a me difamar publicamente. Ela começou a contar para os vizinhos que eu tinha ficado rica e abandonei a família. Que ela e o Mauro estavam passando fome. Chegou a dizer que eu tinha falsificado a assinatura dela para desviar o dinheiro da pensão do meu pai, que morreu há mais de 15 anos. O pior foi quando ela espalhou a história na igreja que frequentava. Fui chamada de ingrata. De filha má. Uma senhora que eu nunca tinha visto na vida me abordou no supermercado para dizer: Deus vai pesar a mão, menina. Uma filha que vira as costas para a mãe não tem paz. Respirei fundo. Não discuti. Porque eu sabia que a paz que ela falava era a mesma que me fazia transferir, todo mês, um salário inteiro enquanto comia arroz com ovo durante semanas. Paz para os outros. Guerra para mim. Chega. No 10º dia de silêncio, Mauro apareceu no meu trabalho. Entrou no saguão da empresa gritando meu nome, dizendo que eu era uma golpista, que tinha destruído a vida da mãe que me deu tudo. A segurança o retirou, claro. Mas não antes de fazer um escândalo que foi filmado por colegas, viralizou no grupo da empresa e, em poucas horas, se espalhou como fogo. Filha rica abandona a mãe doente e idosa. Era o tipo de manchete perfeita para as pessoas que não conhecem a história real.
Tive que sentar com o RH. Tive que explicar. Mostrar documentos. E mesmo assim, algumas pessoas me olharam diferente. Como se eu fosse, de fato, um monstro. Foi nesse dia que decidi que não bastava me afastar. Eu precisava virar a página de vez. E virar com força. Fui até o cartório. Atualizei todos os documentos. Tirei o nome da minha mãe de tudo que era possível. Até da lista de emergência do hospital. Congelei os repasses antigos. Troquei de número. Mudei de endereço. E antes de partir, deixei um envelope na caixa de correio dela. Nada dentro. Nenhuma carta. Apenas os comprovantes de anos de depósitos. Cópias de notas fiscais. Planilhas organizadas. E um recado final. Não me procurem. Da próxima vez que cruzarem minha porta, terão uma ordem judicial aguardando. Achei que, com isso, veria a paz. Mas ela não veio. Porque, quando se vive anos com medo de não ser amada, o silêncio também dói. O vazio deixado pelo abandono é profundo. Mesmo que o abandono tenha sido minha escolha. Passei noites chorando. Sozinha. Pensando se eu havia exagerado. Se eu poderia ter tentado mais uma vez. Se eu havia mesmo perdido tudo. Mas cada vez que a dúvida surgia, eu me obrigava a lembrar da ligação. Da risada. Da voz dela dizendo, é só chorar que ela manda. Aquilo era minha vacina. Meu lembrete. Amor de mãe deveria curar, e não sangrar. E aquela mulher, que tanto me feriu, não era minha mãe. Era apenas uma mulher. Cruel, fria, e egoísta. E agora, ela ia enfrentar as consequências. Porque eu havia decidido. Ela nunca mais pisaria sobre mim. Aos olhos de quem não conhece os bastidores, minha mãe era apenas uma senhora magoada, traída pela própria filha. Ela soube muito bem como moldar essa imagem. Chorava nos grupos da igreja, aparecia batida nas ruas, contava as mesmas histórias com pequenas variações dramáticas, e a plateia se compadecia. Era perfeita em seu papel. Ela e Mauro começaram a circular com uma pastinha azul de plástico, daquelas velhas de fichário escolar. Ali dentro, segundo diziam, havia provas de que eu era uma criminosa. Nunca mostravam nada, mas falavam disso como se carregassem dinamite. Ela vai pagar. Vai ver o que é dor, diziam, alto, para quem quisesse ouvir. Eu soube por terceiros. A cidade era pequena. A maldade, grande. O que eles não sabiam é que eu também tinha uma pasta. Mas a minha era de couro, com documentos oficiais, extratos bancários, laudos médicos, mensagens gravadas. E eu não saía espalhando para vizinhos. Eu esperava. Observava. E preparava. Foi quando o nome do passado reapareceu, Camila. Camila havia sido minha professora de ensino médio. Uma mulher direta, do tipo que não engole desaforo. Nos reencontramos por acaso num seminário local sobre empreendedorismo feminino. Eu estava na plateia, ela era uma das palestrantes. Na pausa para o café, ela me chamou. Você parece diferente, Mariana. A vida muda a gente, respondi, meio sem jeito. Ela sorriu. Mas não foi aquele sorriso simpático. Foi um sorriso atento. De quem já sabia de mais do que dizia. Ouvi coisas sobre você. Sobre sua mãe. Quis te escrever, mas me faltou coragem. Você era tão boa com ela. Engoli seco. Camila, o que você ouviu? Ela suspirou, olhou para os lados e disse baixo. Eu conheci sua mãe quando ela tentou te processar, lembra? Depois que seu pai morreu. Ela queria a pensão toda para ela, mesmo você tendo direito. Na época, me chamaram para testemunhar a seu favor, porque ela dizia que você era desequilibrada. Eu fiquei em silêncio. As lembranças vieram como um furacão. Eu tinha apenas 17 anos. Meu pai acabara de falecer e, no meio do luto, minha mãe tentou alegar que eu não era capaz de gerir meu próprio dinheiro. Disse que eu era instável, imprevisível, emocionalmente frágil. E eu,
acreditei. Assinei o que me mandaram. Entreguei tudo para ela, achando que estava sendo justa. Camila tocou meu braço. Eu queria te dizer isso naquela época, mas você desapareceu. Agora entendo por quê. Saí daquela conversa com a garganta fechada. Eu tinha esquecido aquele processo. Ou melhor, tinha me convencido de que não importava mais. Mas agora, importava. Importava porque era o começo de tudo. A origem da manipulação. A raiz da mentira. E eu ainda tinha o número do advogado que ajudou a defender minha mãe naquele processo. Na semana seguinte, fui até o escritório dele. Um homem idoso, com mãos trêmulas e olhos cansados, mas ainda com memória de aço. Ele demorou alguns minutos para lembrar de mim. Quando lembrou, apertou os lábios. Sua mãe foi uma das clientes mais difíceis que já tive. Por que o senhor aceitou o caso? Perguntei. Ele abaixou a cabeça. Ela disse que você precisava de ajuda. Que estava perdida, vulnerável. Trouxe documentos. Cartas. Um laudo psiquiátrico falso. Tudo parecia legítimo. Meus olhos arderam. E não era. Não. Um ano depois, descobri que tudo foi forjado. Ela usou o nome de uma profissional que nem trabalhava mais na cidade. E o senhor não fez nada? Ele me encarou com tristeza. Eu era velho demais para me envolver. E você, na época, parecia aceitar tudo. Achei que, talvez, não fosse da minha conta. Senti raiva. Mas não dele. De mim. Por nunca ter questionado. Por ter aceitado a narrativa que me deram, sem ao menos tentar lutar contra. Mas agora, eu ia lutar. Comecei a montar um dossiê. Cada transferência, cada depósito, cada ajuda que dei. Peguei prints das mensagens que Mauro me mandava com xingamentos e ameaças. Gravei as ligações em que minha mãe dizia que eu deveria pagar pelo que fiz, mesmo sem explicar o que. Levei tudo ao meu advogado. Ele passou 3 semanas reunindo mais documentos. Encontrou o processo antigo, anexou os comprovantes, procurou testemunhas. Camila se ofereceu para depor. E então veio a bomba. Mariana, podemos abrir um processo por estelionato emocional e falsidade ideológica. Mas também posso te sugerir outra coisa, disse meu advogado. Qual? Reparação pública. Como assim? Uma ação por difamação. Levar tudo a julgamento. Tornar o processo público. Que ela se explique diante de um juiz. E da cidade inteira. Hesitei. Eu não era uma pessoa vingativa. Pelo menos, não era antes. Mas minha mãe não tinha vergonha. Ela contava a versão dela como se fosse verdade. Inventava mentiras que me destruíam sem uma gota de remorso. E se era para ver um julgamento, que fosse completo. Faça. No dia em que ela foi notificada, minha mãe apareceu na portaria do meu prédio. Desesperada. Aos gritos. Rasgando papel, socando o vidro. O porteiro ligou para mim. Dona Mariana, ela está dizendo que é sua mãe. Que precisa falar com você urgente. Diga que eu não moro mais aqui. Que a justiça cuide dela. Desliguei. E respirei como se estivesse respirando pela primeira vez. Na semana seguinte, a cidade soube. O processo corria. E a ficha suja da minha mãe começou a vazar. Um a um, os vizinhos que a defendiam começaram a se afastar. Descobriram que ela pedia doações na igreja dizendo que eu a havia abandonado, enquanto usava o dinheiro para apostas. Descobriram que o Mauro estava envolvido em golpes de venda de móveis usados, anunciava, recebia o dinheiro, e nunca entregava. Descobriram que ela tinha usado meu nome para abrir contas falsas no passado. Agora, todos sabiam. Mas o golpe final ainda estava por vir. Descobri que ela havia vendido o carro que eu tinha comprado anos atrás e posto no nome dela para que pudesse se locomover. O carro foi usado como garantia em um empréstimo que ela nunca pagou. A dívida cresceu. O banco entrou com ação. E adivinhe quem estava sendo cobrada? Eu.
Fui ao banco com todos os documentos. Provei que não assinei nada. Mostrei a perícia caligráfica que contratei. No fim, o banco retirou a ação. Mas eu entrei com uma nova. Agora, por uso indevido de nome, dano moral e estelionato. A justiça estava em movimento. E minha mãe, a mulher que dizia a ela nunca vai ter coragem, agora tremia cada vez que via meu nome em uma notificação oficial. Mas o que mais doeu, o que partiu algo dentro de mim que jamais voltaria a ser inteiro, foi ver como ela se vitimizava diante de todos. Como ainda tentava manipular a narrativa mesmo debaixo de provas incontestáveis. Ela me chamou de monstro. Disse que eu era fria, calculista, que planejei tudo para destruí-la. Não. Ela é que me destruiu, um pedacinho de cada vez, desde que eu era pequena. Ela é que plantou a dúvida sobre meu valor. Ela é que me fez acreditar que amor era sinônimo de humilhação. Agora, ela estava apenas colhendo. E a colheita só estava começando. O dia da audiência preliminar foi ensolarado. Injusto. Porque dentro de mim só chovia. Levantei cedo, sem dormir. Fiz café e deixei esfriar. Vesti uma roupa discreta, quase neutra, como se quisesse ser invisível dentro do tribunal. Mas invisível eu não seria. Não mais. Não ali. Aquela era minha história. Aquela era minha ferida. Aquela era minha luta e eu estava pronta para sangrar diante de todos, se preciso fosse. Cheguei acompanhada do meu advogado, os passos ecoando frios pelo corredor. Já havia pessoas sentadas na recepção do fórum, algumas que conheciam minha mãe, outras que haviam sido convidadas por ela, curiosas pelo escândalo. Quando entrei, senti os olhares me atravessarem. Alguns com pena. Outros com desprezo. Mas eu não desviava mais o olhar. Eu era o monstro da narrativa dela. A filha ingrata. A que abandonou a mãe doente e o padrasto aflito. E eu ia desmontar essa farsa. Pedaço por pedaço. Minha mãe chegou atrasada. De propósito, eu sabia. Ela entrou de braço dado com Mauro, vestindo preto, como quem fosse a viúva de uma tragédia inventada. Chorava antes mesmo de entrar na sala. Cumprimentava os conhecidos com um olhar derrotado, murmurando, que Deus me dê força. Mas quando nossos olhos se cruzaram, ela parou de chorar por um segundo. Porque me viu ali. Inteira. Firme. De pé. A juíza entrou minutos depois. Uma mulher de voz seca, olhar direto. Pediu silêncio. Leu os termos iniciais do processo, nome por nome. Quando chegou ao meu, minha mãe virou o rosto. Quando chegou ao dela, sorriu para a juíza com teatralidade. Mas o que se seguiu não foi teatro. Foi realidade. E ela estava prestes a encará-la pela primeira vez na vida. A primeira parte foi técnica, apresentação de documentos, provas, solicitações de perícia. Meu advogado se manteve calmo, pontual. Mauro tentou interromper 3 vezes, foi repreendido por desrespeito à ordem da corte. Minha mãe, sentada entre o advogado dela e Mauro, fazia caretas a cada menção do meu nome, como se tudo aquilo fosse um absurdo sem sentido. Até que a juíza fez a pergunta que eu esperava. A autora da ação deseja se manifestar? Levantei. As pernas tremiam, mas a voz saiu limpa. Meritíssima, durante mais de 15 anos, fui responsável financeiramente por minha mãe e por Mauro. Tenho comprovantes de cada centavo enviado, inclusive de despesas que não me cabiam. Fiz isso acreditando que havia amor e gratidão do outro lado. Mas recentemente descobri, por acaso, que tudo não passava de manipulação. Eles me viam como um banco. Como um alvo fácil. Eu escutei minha mãe dizendo, com as próprias palavras, que bastava chorar um pouco que eu mandava o dinheiro. Pausa. Olhei diretamente para ela. Eu acreditei em cada lágrima. Cada pedido de ajuda. Cada ameaça de doença. Mas não era amor. Nunca foi. Era chantagem emocional, fria, disfarçada de maternidade. E eu estou aqui hoje para dizer, chega. Mauro se levantou, exaltado. Ela tá inventando isso tudo.
Sempre foi instável. Eu vi ela quebrar copo em casa, gritar sozinha. Essa menina é louca. A juíza ergueu a mão. O senhor está advertido. Mais uma interrupção, será retirado da sala. Ele sentou, resmungando, vermelho. Minha mãe segurou o choro por conveniência. Mas eu vi o tremor na mão dela. Ela sabia. Aquela versão dela estava caindo. Nos dias que se seguiram, a cidade mudou. Não da noite para o dia, mas lentamente. Como uma neblina que se dissipa. As pessoas começaram a me olhar de outro jeito. Alguns ainda sussurravam, é verdade. Mas outros começaram a me abordar de forma diferente. Uma senhora do bairro veio me dizer: Mariana, eu fui injusta com você. Eu não sabia de nada. Sua mãe me enganou também. Disse que você tinha surtado. Me desculpe. Ouvi isso mais de uma vez. E a cada pedido de desculpa, algo dentro de mim se curava. Mas também doía. Porque era a confirmação de que eu fui exposta. Humilhada. E ninguém fez nada. Minha mãe, agora, fazia postagens nas redes sociais dizendo estar sendo perseguida pela própria filha. Dizia que a justiça era falha. Que tudo era uma armação. Mas o teatro começava a ruir. Porque Mauro foi intimado por outro processo, estelionato. Um dos golpes dele finalmente tinha sido registrado com provas. E agora ele também enfrentava a polícia. E minha mãe, tão acostumada a ser coadjuvante de tragédias alheias, começava a descobrir o que era estar no centro do palco, e ser vaiada. Um domingo à tarde, recebi uma ligação inesperada. Era a antiga amiga da minha mãe, Rejane. Uma daquelas que sempre tomava as dores dela. Mariana, desculpe te incomodar. Eu queria te contar uma coisa. Pode falar. Ela hesitou. Sua mãe me pediu para inventar que você a ameaçava. Disse que precisava de uma testemunha falsa. Eu recusei. Mas agora ela está espalhando que fui eu quem começou isso tudo. Você quer que eu testemunhe a seu favor? Fiquei em silêncio por longos segundos. Sim. Quero. Então conte comigo. Já fui cega demais nessa história. Na semana seguinte, a audiência de instrução aconteceu. A juíza ouviu as testemunhas. Leu cada documento. Acompanhou a perícia da assinatura falsa usada para o empréstimo em meu nome. E ao final, olhou para minha mãe e disse: A senhora tem algo a declarar, antes que o processo siga para a sentença? Minha mãe se levantou, fingindo um colapso nervoso. Eu sou uma mulher doente. Só queria o bem da minha filha. Ela tá me destruindo. Eu não sou perfeita, mas ela é fria. Fria. Não tem coração. Está me matando lentamente. A juíza manteve o semblante firme. Não estou aqui para julgar sua moral, senhora. Estou aqui para julgar os fatos. E os fatos são claros. Na saída do fórum, Mauro tentou me abordar. Gritou atrás de mim. Isso tudo vai te custar caro, viu? Você pensa que venceu, mas não acabou. Eu parei. Me virei lentamente. Olhei nos olhos dele. Você tem razão. Ainda não acabou. A pior parte é o que vem depois. Ele riu, debochado. Vai fazer o quê? Me processar também? Não. Vai me agredir? Não. Me aproximei, sem medo. Só vou te assistir afundar. E te garanto, Mauro, a queda vai ser longa. E pública. E então fui embora. Sem pressa. Sem medo. Sem culpa. Porque às vezes, a verdadeira vingança não está no grito. Está no silêncio. Na firmeza. Naquilo que eles nunca imaginaram. A minha força. Ao final daquele dia, sentei no sofá da minha casa e olhei ao redor. Sozinha. Mas livre. O processo ainda seguia. A sentença ainda viria. Mas eu já sabia. A verdade tinha sido dita.
e dessa vez, ninguém ia calar minha voz. A sentença chegou em uma tarde nublada de quarta-feira. Eu estava no trabalho, revisando um relatório qualquer, quando o celular vibrou. Era uma notificação do meu advogado, com o título simples, direto. Sentença publicada. Justiça confirmada. Por um instante, minha visão embaçou. Fechei os olhos, respirei fundo e encostei a testa na mesa. Eu havia vencido. O juiz reconheceu a fraude, o estelionato emocional, a manipulação financeira. Determinou que minha mãe e Mauro me pagassem uma indenização simbólica, é verdade, porque eu sabia que eles não tinham nem metade do valor estipulado. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre o reconhecimento. A validação de uma dor que tantas vezes me disseram que era exagero. Que era drama. Que era frescura de filha ingrata. A sentença veio pública. Assinada. Oficial. E com ela, o fim. Na cidade, o impacto foi imediato. Aqueles que me viravam o rosto passaram a me cumprimentar de forma hesitante. Os que antes me acusavam, agora sussurravam entre si, evitando mencionar o nome da minha mãe em qualquer tom que não fosse pesaroso. Ela tentou recorrer, claro. Postou uma carta aberta em suas redes sociais, dizendo que havia sido a vítima de um sistema frio e insensível e que nunca quis o mal da filha. Mas ninguém mais acreditava. O teatro havia cansado o público. As cortinas fecharam, e ninguém aplaudiu. Mauro sumiu. Depois da intimação do processo de estelionato, ele vendeu a moto que ainda restava, saiu da casa da minha mãe e desapareceu do mapa. Dizem que ele foi para o interior, trabalhar como segurança em um posto de gasolina. Dizem que não dura mais de 2 semanas em lugar nenhum. Eu não me importava. Minha mãe, por outro lado, começou a definhar socialmente. Foi convidada a se afastar da igreja. Perdeu amizades de décadas. E, o mais simbólico, passou a ser ignorada pelos próprios vizinhos. Ela que tanto se alimentava de atenção, agora era uma presença incômoda. Um lembrete vivo de até onde uma mãe pode ir para destruir a própria filha. Certo dia, quase um mês após a sentença, encontrei um envelope deixado na portaria do prédio. Sem remetente. Papel barato. Letra trêmula. Reconheci de imediato. Você venceu. Espero que esteja feliz. Eu só queria ser amada. Só queria que você ficasse perto. Fiz tudo errado, eu sei. Mas o mundo está te aplaudindo agora. E eu? Eu estou sozinha. Li a carta uma única vez. Depois queimei. Porque aquela tentativa de desculpa não era arrependimento. Era orgulho ferido disfarçado de dor. Era mais uma tentativa de se fazer de vítima. Não houve pedido de perdão. Apenas a constatação. Ela perdeu. E eu? Eu segui. Com o dinheiro da indenização, ou melhor, com os bens bloqueados que a justiça conseguiu apreender, decidi fazer algo simbólico. Vendi os móveis da casa antiga dela, que estavam em meu nome. Tudo o que ela havia conseguido através de mim. Cada geladeira, sofá, mesa. Deixei a casa vazia. Ela ficou. Não. Saiu sem aviso, deixando para trás paredes descascadas, contas atrasadas e o cheiro amargo de derrota. Ninguém soube para onde foi. Nem tentou saber. Anos se passaram. Hoje, moro em uma casa pequena, aconchegante, onde cada detalhe foi escolhido por mim. Trabalho em uma área que amo, com gente que me respeita. E o mais importante: não sou mais refém de ninguém. Descobri que paz não é ausência de barulho, e sim a ausência de vozes que mentem sobre quem você é. Voltei a estudar. Me matriculei em um curso de psicologia. Quero, um dia, ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei. Mulheres que cresceram acreditando que amor precisa ser comprado, mendigado, arranhado com unhas e medo. Aprendi a gostar do meu silêncio. Aprendi a gostar de mim. E, vez ou outra, alguém me pergunta sobre minha mãe. Você já pensou em perdoá-la? Eu sorrio. Não por raiva. Mas por certeza. Não. E está tudo bem. Perdão não é uma obrigação.
É uma escolha. E eu escolhi me libertar, não apagar. Escolhi lembrar. Para nunca mais me submeter. Porque naquele dia, naquela ligação, quando ela riu de mim dizendo é só chorar que ela manda, ela não estava apenas debochando. Ela estava se despedindo da filha que ela pensava controlar. E agora? Agora ela pode chorar o quanto quiser. Mas quem manda na minha vida? Sou eu. Fim.